E aí pessoal, beleza pura? Todo mundo em casa? Show de bola. Pessoal, esse assunto aqui é bem legalzinho, certo? Substâncias químicas, certo? A nível de sexto ano, professor Reginaldo Oliveira. Vamos prestar atenção. Essa imagem aí, né? São duas pessoas no laboratório e tal. Exatamente que são substâncias químicas, né? Acho legal essa imagem, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, mudança de estado físico da matéria, certo? Então a gente tem aí a água, um exemplo da água, e ela passando para os estados, né? Sólido, líquido e gasoso, tá? Aí tem a fusão, que ela passando de sólido para líquido, certo? Temos a vaporização, que ela passando de líquido para gasoso. Temos a liquefação ou condensação, que ela passando do gasoso para o líquido. E temos também a solidificação, que ela passando do líquido para o sólido. Temos também a sublimação, que é passando do sólido para o gasoso, ou vice-versa, do gasoso para o sólido. Beleza? Tá aí, ó. Os conceitos aí. Tá bom? Fusão, sólido para líquido, solidificação, líquido para sólido, vaporização, líquido para gasoso, liquefação, condensação, do gasoso para líquido. E a sublimação, gasoso para sólido, ou vice-versa, ou seja, do sólido para o gasoso. Beleza? O que é o ponto de fusão e ponto de ebulição? Ponto de fusão vamos abreviar chamando de PF, ponto de ebulição abreviar chamando de PE. O que é o ponto de fusão? É a temperatura característica na qual determinada substância sofre fusão durante o aquecimento. Fusão é a mesma coisa que solidificação, certo? Ou seja, a fusão ele se derretendo, passando do sólido para o líquido. E a solidificação é o contrário, é passando do líquido para o sólido, é ele se solidificando. Mas o ponto, pessoal, tipo assim, um exemplo, para a água, o ponto de fusão é o mesmo ponto de solidificação, ou seja, a água se derrete e se solidifica na mesma temperatura, ou seja, 0 °C, tá bom? Ponto de ebulição, a temperatura característica na qual determinada substância sofre ebulição, que é durante o aquecimento, e a condensação é durante o resfriamento, ou seja, ela passa do líquido para o gasoso, certo? A 100 graus Celsius. E passa também do gasoso para o líquido a 100 graus Celsius também. Só que o processo que ela passa para o gasoso, né, é chamado de ebulição. O processo que ela passa para o líquido é chamado, né, do gasoso para o líquido é chamado de condensação. Mas os dois ocorrem a temperatura de 100 graus Celsius. Beleza? Aí nós temos exemplo de três substâncias, ou seja, ponto de fusão da água 0 graus Celsius, ponto de ebulição da água 100, ponto de fusão do etanol menos 114 graus Celsius, ponto de ebulição do etanol 78 graus Celsius. Naftaleno, ponto de fusão do naftaleno 80 graus Celsius e o ponto de ebulição 218 graus Celsius. Ou seja, pessoal, o que é que eu quero dizer com isso? Que para cada substância, certo, tem o seu ponto de fusão e ponto de ebulição definidos. É como se fosse uma identidade delas, certo? Cada um, talvez vocês já tenham o RG de vocês ou o CPF de vocês. Quer dizer, tem uma numeração para cada pessoa. Ninguém tem a mesma numeração, tá certo? Então, qual é a identidade dela? Qual é o ponto de fusão dela? É 0. Qual é o ponto de ebulição dela? 100. Então, quer dizer, ninguém, nem outra substância tem o mesmo ponto de fusão e ebulição da água, certo? O etanol é outro e o naftaleno também é outro. Beleza? Alguns exemplos. Qual o estado físico da água a menos 10 graus Celsius? Lembrando, qual é o ponto de fusão da água? 0. Ou seja, abaixo de 0, ela está, no estado sólido. Entre 0 e 100 está no estado líquido. E acima de 100 ela vai estar o quê? No estado gasoso. Beleza? Então, como menos 10 é abaixo de 0, então qual é a resposta certa aí? É sólido. Na verdade, por quê? Porque abaixo de 0 ela vai ser sólido. Entre 0 e 100 ela vai ser líquido. Acima de 100 ela vai ser o quê? Gasoso. Beleza? Outro detalhe importante. Se ele quiser saber a 0 graus mesmo, certo? Ela nem vai ser sólido, nem vai ser totalmente líquida. Ela vai estar intermediária, ela vai estar se transformando.
ela vai ser o que? Sólido mais líquido. Ou seja, quando ele quiser saber o estado físico, né, da matéria no ponto de fusão daquela matéria, certo? Vai ser exatamente sólido mais líquido. Se ele quiser saber o estado físico daquela matéria no ponto de ebulição daquela matéria, no caso da água a 100 graus Celsius, por exemplo, vai ser líquido mais gasoso, certo? Mas acima desse valor seria gasoso e abaixo desse valor seria líquido, no caso do 100. Beleza? Ó, sólido, certo? Agora qual é o estado físico da água a 10 graus Celsius? 10 graus está entre 0 e 100, não tá? Beleza, então é líquido, certo? Qual o estado físico da água a 99 graus Celsius? 99 está entre 0 e 100, não é verdade? Então é o quê? O quê? Líquido. Tá aí, certo? Qual o estado físico da água a 101? 101 é maior do que 100. Então é gasoso. Tá aí, ó. Show. Agora, qual o estado físico da água a 100 graus Celsius? A 100. Nem é líquido, nem é totalmente gasoso. Ela é o que? Está em transformação. Ou seja, é líquido mais gasoso. Beleza? Agora o etanol. Lembra lá do ponto do etanol? 78 graus Celsius. Mas é o mesmo raciocínio. Vamos lembrar do ponto lá do etanol. O etanol ele vai ser o quê? Vamos voltar aqui, ó. O etanol, ó. Menos 114 e 78. Certo? Vamos decorar aí. Menos 114 e 78. Ok? Então vamos lá, ó. 78, ele é o quê? É o ponto de ebulição dele. Então ele é líquido mais gasoso. Beleza? Agora 79. Ou seja, já passou do ponto de ebulição dele. Passou. Se passou, ele vai ser o quê? Gasoso. Certo? Show. E qual o estado físico do naftaleno a 100 graus Celsius? Tem que olhar qual é o ponto de fusão e ebulição lá do naftaleno. Vamos lá olhar. Naftaleno, ó, é 80 e 218. Certo? 80 e 218. Vamos lá. Então, 100. 100 é entre 80 e 218. Então vai ser o quê? Líquido. Beleza? Tá aí. Show, pessoal? Então, por enquanto, é só. Valeu, galera. Façam as atividades, viu? Show de bola.